São Paulo. Paulo do Vale. Meu caro Paulo do Vale, depois de sugerir este grande cara a cara onde muitos saíram derrotados, O futebol, principalmente. o que você traz de positivo do tricolor paulista que tenta, depois de 9 anos, quem sabe, quebrar esse incômodo tabu que é jogar na Neoquímica Arena e tentar uma vitória? Pois é, né? Aliás, o São Paulo que em 16 jogos na Neoquímica Arena, né, perdeu em 10 oportunidades, empatou em 6. Dentro desses 6 jogos, os 3 últimos jogos foram empates. 3 empates na sequência o São Paulo tem jogando na Neoquímica Arena. O último, inclusive, no Brasileirão do ano passado, em que o Caleri marcou o gol do São Paulo. O Caleri estará em campo novamente neste domingo, 4 horas da tarde, domingão de Dia das Mães. E o Dorival Júnior, que nesse meio tempo, né, o São Paulo joga na Neoquímica Arena desde 2014, nesse meio tempo a Neoquímica já mudou de nome. O Dorival já foi técnico do São Paulo nesse meio tempo, mas ele nunca dirigiu o tricolor paulista em Itaquera. Então tem a chance já de logo de cara, na estreia dele jogando, obviamente como técnico do São Paulo, treinando o São Paulo, logo de cara vencer e quebrar esse tabu de quase 9 anos. Olha só, os treinadores que comandaram o São Paulo nesse tempo e não venceram na Neoquímica Arena. Tudo começou com o Muricy Ramalho em 2014, numa derrota por 3-2 no Campeonato Brasileiro. E também 2-0 em 2015 na Libertadores. Aí também tivemos, o Bausa em 2 oportunidades, não venceu. O Rogério Ceni em mais de 2 oportunidades, porque ele ainda retorna ao São Paulo, né, nas últimas temporadas. Então, em 2017 ele teve oportunidade, teve também recentemente. O Diego Aguirre também. O Cuca em 2019, perdeu 2 vezes. Aí tivemos também Milton Cruz, Wagner Mancini, Fernando Diniz e Crespo. Todos eles comandaram o São Paulo na Neoquímica Arena e nunca conseguiram vencer a equipe do Corinthians. E o Dorival agora tem essa missão. Ontem o São Paulo empatou por 0-0 contra a equipe do Fortaleza. O time bastante alterado, né? Dorival mudou a equipe em 6 posições, poupou alguns atletas, como por exemplo a dupla titular. E o tal do Zanovelli, o árbitro, perdidinho no pagode. Perdidinho, inclusive. Nossa o Rodrigo Senhora. Nestor fez uma postagem indignado com a expulsão, porque justamente vai desfalcar o São Paulo nesse clássico domingo. Então o Nestor tá fora, o Dorival deve promover aí retornos da dupla de zaga, Beraldo e Arboleda, dos laterais, Rafinha e também Caio Paulista. No meio campo, Gabriel Neves. Com a ausência do Nestor, pode formar um trio de ataque com Marcos Paulo, Luciano e Caleri. Algumas possibilidades, então, do São Paulo, que também se aproxima desse acerto com o Alexandre Pato, né? Contrato de produtividade até o final do ano, com possibilidade até de uma renovação, quem sabe. Mas o torcedor, mesmo sendo um contrato de produtividade, o torcedor tem cobrado aí mais transparência com relação a esse acerto. Tá bom, porque pode ser de produtividade, né, Solé? A gente faz aqui um contrato, mas tá lá, se você fizer 5 gols, eu te pago 5 milhões. É de produtividade, mas... Igual o Big Sam, né? Pra salvar times na Premier League, ele tá ganhando 500 mil por jogo. É um contrato de produtividade. Se o time, o Leicester, se ele permanecer na primeira divisão inglesa, ele ganha mais 4 milhões de libras. Exato. Então, assim, qual é essa produtividade que o São Paulo propõe ao Pato, ou que o próprio Pato propôs ao São Paulo, né? Num dado momento, isso pode ficar uma conta alta, né? Então, o torcedor tem cobrado muito que, a partir do momento em que o São Paulo anuncie este retorno do Pato, que está muito próximo, também se tenha transparência com relação à proximidade dos números que o São Paulo pode pagar ao atacante experiente de 33 anos que já não joga há algum tempo por conta de uma cirurgia no joelho. Tá aí, mais alguma coisa do tricolor paulista? Não, é isso. Amanhã é praticamente uma única atividade pro Dorival definir esse time para domingo em busca de quebrar o tabu. 16 jogos, 9 anos. E apesar da fase do São Paulo não ser tão boa, a expectativa é grande para que isso aconteça, muito mais pela fase do Corinthians. Inclusive, o Baby, presidente da torcida organizada do São Paulo, a Independente, ontem no calor do momento, depois de um grande resultado contra o Fortaleza,
Em algum momento, talvez, a torcida do São Paulo não achasse esse um grande resultado. Mas hoje, pela fase do Fortaleza e pela fase do São Paulo, esse foi considerado, sim, um bom resultado. O Baby, no calor do momento... O Baby gera muitos memes, né? Ele não tem... fábrica, né? Ele não tem muito... Ele, assim, não tem vergonha, assim, de ser um presidente O nome já diz tudo, né? ativo, né? De ser realmente um cara ali que não se esconde. Então, ele gera entretenimento, podemos dizer assim. E ele falou, é o seguinte... Se ganhar, tratou o estádio do Corinthians de uma forma pejorativa e tal. Se ganharmos lá, a balada está liberada e tudo será pago pela torcida organizada independente. Ele fez um vídeo dizendo, vocês estão convidados e a Independente vai pagar Balado tudo. Baby. Quem comentou nessa postagem? Quem? Arboleda. Felizão. Gosta. O rei Gosta dessa. do barulho. Exatamente. Gosta de um barulho. Então, a torcida organizada que cobra, muitas vezes, também é a torcida organizada que Motiva, propõe, né, uma motivação a mais, um bicho a mais, né? O Juvenal Juvencio, que era um presidente que gostava de pagar bicho, né, pros jogadores. Mas complicava alguns, né? Quando ele dava cavalo de presente, aí exatamente. quebrava os caras. Vai falar o quê? Com cavalo, Um né? cavalo. A principal organizada do São Paulo, de alguma forma, também fomenta um bicho diferente, que é balada open bar pros jogadores, se obviamente eles vencerem. Mais do que A vencer... grande questão é, o Baby aguenta uma balada com a Arboleda? vamos... A briga é boa ali, hein? O Baby vai ter que tomar um engove, hein? É mais Que o Arboleda vai pro arrebento. É mais um motivo pra gente torcer, talvez, pra uma O que vitória do São requebra, Paulo o que pra deve ver. requebrar na balada o Arboleda é sacanagem. E o Arboleda é um cara muito resenha, muito mesmo. E tem um detalhe, o Arboleda, ele comentou nessa postagem, o Arboleda, ele teve, acho que talvez tenha sido a maior virada da história de um jogador dentro de um clube, né? Porque ele, um cara vazar uma foto do cara com a camisa do Palmeiras, né? Como vazou do Arboleda, você imagina que acabou a carreira dele no clube. Ele deu a volta por cima e hoje é o jogador mais longevo. O Arboleda, ele frequenta jogos de basquete do São Paulo, então ele tem muito contato com a torcida. Então ele fez lá essa brincadeira, né, nessa postagem. Então assim, acho que mais do que uma balada de graça, fica o recado, se vocês ganharem, a gente vai confiar em vocês. É um voto de confiança. Tá passando o voto de confiança. Isso, exatamente. Posso dar uma informação rapidinho importante? O Corinthians acabou de soltar uma nota. Balbuena, Duque